Eu me lembro que quando eu era criança eu participava do Ministério de Louvor da igreja e volta e meia o líder orava assim: Senhor, faça de nós verdadeiros adoradores e não artistas. E por mais que eu tivesse entendido o que aquele rapaz queria dizer, isso era bem comum, quem viveu ali, né, no início dos anos 2000 em um ministério de louvor sabe como é isso. Talvez até hoje essa oração possa estar na boca de alguns líderes, mas eu ficava me perguntando, mas será que não é possível ser artista e adorador? Será que uma coisa é desconectada da outra? Será que ser um artista é um pecado? É um problema? Eu ficava me perguntando, né? Porque, igual eu disse, por mais que eu tivesse entendido o que ele quis dizer, muitas pessoas talvez não entendessem e realmente poderiam associar a figura de um artista a alguém que não fosse um adorador. Eu ficava me perguntando desde novinho essas coisas e hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre adoradores, sobre adoração. E eu sei que esse é um papo muito caro para todas as religiões, não só o cristianismo. Todas têm os seus adoradores, todas têm modos de adorar a uma divindade. E nós, aqui do cristianismo, criamos a nossa forma, os nossos padrões e, mais do que isso, cada denominação tem um estilo de expressar a sua adoração a Deus. Mas será que esse estilo de expressar a sua adoração os credencia como verdadeiros adoradores? E o que seriam esses verdadeiros adoradores? Mas antes de entrarmos no assunto, eu quero saber se você está bonzinho, se você está boazinha, se está na paz do Senhor. Eu espero que esteja tudo bem com você, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo ao canal do Projeto Celeiro. Eu já vou te pedir para você se inscrever, ativar as notificações. Ah, Lucas, isso é muito chato, todo canal eu entro, mas se eu não peço, vocês não lembram. Então eu vou te pedir, né? Se você quiser pular essa parte aí, fica à vontade. Mas inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, um like, compartilhe esse vídeo, siga-nos nas nossas outras redes sociais, está aparecendo aí na tela, @o Projeto Celeiro, é só você procurar lá no Face, no Insta, que vai estar lá, beleza? E fica comigo até o final desse vídeo, a prosa vai ser boa e a gente vai orar juntos. Eu quero me concentrar num diálogo que para mim é um dos diálogos mais incríveis da Bíblia inteira, que é o de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Eu quero me concentrar num trecho que vai do versículo 20 até o final desse diálogo. Ali Jesus já havia se encontrado com ela, já havia revelado coisas para ela, e no versículo 19, a mulher fala assim: vejo que és profeta. E aí ela faz uma pergunta de cunho teológico para Jesus Cristo. Vocês judeus insistem em adorar em Jerusalém, vocês acham que lá é o lugar certo. E nós, os samaritanos, adoramos aqui no Monte Gerizim, como os nossos antepassados. Essa pergunta, ela é recheada, né? E ela pergunta onde que é o lugar certo, né? Ela quer saber onde que é o lugar certo de prestar os cultos a Deus. E essa pergunta é recheada de história, recheada de teologia. Os judeus acreditavam que os samaritanos haviam se corrompido, miscigenado a forma de adorar a Deus. Os judeus acreditavam que a forma que eles adoravam era muito mais próxima da essência original que Deus havia estabelecido através de Moisés. Posteriormente, com o templo, com todos aqueles sacrifícios, etc. Eles acreditavam que os samaritanos tinham um culto impuro, recheado de sincretismos. Já os samaritanos, eles acreditavam que a melhor forma de adorar a Deus era ali no Monte Gerizim. Eles até haviam construído um templo que foi destruído pelos próprios judeus, mas eles acreditavam que a melhor forma era aquela, que era a mais original, afinal de contas também
foi instruído por Moisés, aquele monte, ele era um lugar onde deviam se cultuar, porque ali Deus abençoaria o seu povo. Seriam cultos de bênçãos, vamos dizer assim. Então, existia um profundo embate teológico que muito mais afastava do que unia as pessoas num centro de adoração sincera a Deus. E é muito interessante porque a nossa tendência como ser humano é ir criando regras, muitas vezes, sim, para dominar, criar pânico, criar medo nas pessoas, né? E defender as nossas argumentações, os nossos elementos, objetos, rituais, como se fossem questões primordiais salvíficas, como se fossem teologias únicas que podem levar uma pessoa a ser salva, ou como se fosse um monopólio de adoração, de expressões de adoração a Deus. E isso é muito perigoso. A gente meio que ditar a forma certa de adorar a Deus, e muitas vezes essas formas não estão necessariamente concordantes com o que está na palavra de Deus. Muitas pessoas acham que para adorar a Deus tem que ter uma roupa certa e adequada, sei lá, um terno. E aí quando você lê a Bíblia lá, acrescentares, você vai ver lá escrito, adorarás ao Senhor com terno. Lógico que isso não existe. Lógico que isso não existe. Muitas pessoas pegam textos ao pé da letra e descontextualizam tudo que está ali a fim de defenderem pontos de suas revelações e pensamentos, ideologias, etc. Nós temos uma tendência poderosa de criar ídolos, de sacralizar coisas secundárias, de tornar isso como objetos primordiais de adoração, sendo que, na maior parte das vezes, o próprio Deus não instituiu isso. Muitas dessas pessoas tornam ocultas as verdades a respeito da palavra de Deus. Tornam ocultas como? Proíbem de ler, proíbem de estudar, proíbem de ir em outras igrejas, proíbem de fazer uma série de coisas. São verdadeiras seitas que oprimem as pessoas. E esse diálogo é muito interessante porque a mulher ela fez uma pergunta interessada. Essa mulher, se ela aparecesse na maior parte das nossas igrejas, ela não podia nem ser membra. Ela havia tido vários relacionamentos. O relacionamento atual dela nem era um oficialmente casado. Ela foi buscar água num horário que não foi ninguém. Porque possivelmente, e muito provavelmente, ela era uma vergonha para os samaritanos. E os samaritanos eram assim, execráveis para os judeus. Eram dispensáveis, abomináveis. Então pensa na ordem das coisas, no problema que isso acarretou. E uma coisa que é interessante, e o mais interessante é o seguinte, a resposta de Jesus. Ele falou assim, mulher, creia em mim, acredite em mim, creia nas palavras que eu vou te dizer. Olha, está chegando a hora, vou resumir aqui. Está chegando a hora e de fato chegou esse momento em que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Independente se for no Monte Gerizim, em Jerusalém ou em qualquer lugar. Deus ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, pois Deus é espírito. Importa para ele que os adoradores dele o adorem dessa maneira. E o que é adorar em espírito e em verdade?
Existe muita discussão em cima disso, mas eu acredito, dentro do que eu já vi na teologia, que em espírito é adorar com a vida. Porque espírito, dentro do pensamento judaico, quer dizer muitas vezes vida, sopro de vida, fôlego. Adorar com a sua vida, se entregar com aquele espírito verdadeiro, com entrega total, com amor total, amando ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Você de fato adorar e amar ao Senhor com a sua vida, com a sua entrega, com o seu espírito totalmente devotado ao Senhor. Isso é um ponto. E em verdade, verdade é aquilo que é verdadeiro, que pode ser visto, que não está oculto. Esses são os adoradores que o Pai procura, que o Pai busca. Isso é uma forma de Jesus reforçar o entendimento de que o Pai, mesmo sabendo quem são, está atrás de pessoas que são dessa maneira. E é muito interessante que o próprio Jesus mudou toda a sua rota, foi a Samaria para se encontrar com essa mulher. Ele foi para se encontrar com ela, mesmo ela tendo tantos defeitos, mesmo ela tendo tantos problemas. Foi no horário que não ia encontrar ninguém, possivelmente só ela mesma. Quente, desconfortável. Passou por um lugar que os judeus ficam pasmos, tanto que posteriormente os discípulos chegaram e ficaram assustados ao ver Jesus conversando com aquela mulher. Ficaram pasmos, porque aquilo para eles era algo muito estranho. Para eles, aquelas pessoas eram adoradores que Deus não aceitaria de jeito nenhum. A mulher chegou para Jesus e falou assim: quando o Messias vier, ele vai nos explicar tudo. E Jesus falou: eu sou o Messias. E aquela mulher ficou em choque. Saiu pelo vilarejo contando para todo mundo que o homem havia contado toda a sua vida. Será que aquele não era de fato o Messias? E os samaritanos se interessaram por aquilo. Aquela mulher começou a ter expressões de adoração. Ela se tornou uma adoradora com expressões de adoração. Olha só que interessante essa situação. Jesus foi ao encontro dessa mulher porque ele encontrou nela alguém que seria um verdadeiro adorador, mesmo com todos os defeitos. Jesus não estava em um lugar sagrado. Jesus não estava em uma hora sagrada. Jesus não estava com vestes sagradas. Jesus não estava com nada ali que caracterizasse um culto, algo sagrado, algo importante. Até porque o sagrado ali era Ele, a presença dele. Alguém que é muito maior do que o templo. O próprio Deus encarnado estava ali mostrando para a gente que todas as sacralidades que a gente inventa não são maiores do que um relacionamento profundo e direto com Ele. Todas essas coisas são expressões de adoração. Todas essas coisas que eram regras, eram como se fossem guias, tutores, para mostrar o caráter de Deus, para diferenciar o povo de outros povos, para mostrar um pouco daquilo que Deus gostaria que fosse. Porém, em Cristo existe uma nova era. Um novo pensamento, de um relacionamento muito mais próximo, que a partir daquele momento seria conduzido por Ele. E posteriormente, quando Ele subisse, pelo Espírito Santo. Olha só que coisa mais linda.
Não são mais roupas, adereços, templos, horários, locais, objetos que vão fazer com que nós sejamos verdadeiros adoradores. É o relacionamento. É o desejo de se envolver com o Senhor com vida e com verdade. É isso. É isso que torna você um verdadeiro adorador. E isso faz com que você tenha expressões de adoração. Uns cantam, uns escrevem, uns são artistas, uns fazem tudo para glorificar e exaltar ao Senhor com expressões de louvor, para publicizar, tornar cada vez mais evidente a glória de Deus. Mas isso vem a partir de uma vida de adoração, de uma vida entregue em relacionamento com o Senhor. Você vai ter o desejo de cada vez mais escrever poemas, cartas de amor, canções maravilhosas para exaltar aquele que é digno. Você vai querer se portar de uma maneira da qual Deus se agrada, porque Ele é digno, não porque isso faz de você um adorador, mas porque você é um adorador. Essas coisas começam a aparecer na sua vida. Amém? Então, seja como essa mulher. Creia em Cristo, creia em Deus, se relacione com Ele. E Ele vai encontrar em você um verdadeiro adorador. E as consequências disso é fazer aquilo que Deus ama. Ser manso, humilde, misericordioso, perdoador, paciente. Essas coisas vão começar a fazer parte da sua vida, da sua existência. E serão como expressões de uma vida de adoração ao Senhor. Amém? Então vamos orar? Ó Deus, peço ao Senhor que Tu reveles a cada um desses irmãos que estão me escutando as verdades profundas da Tua Palavra, para que eles tenham cada vez mais relacionamento contigo, para que eles tenham cada vez mais uma vida de adoração, que sejam verdadeiros adoradores, devotados, entregues em espírito, em verdade a Ti, e que a vida deles possa ser uma expressão, um louvor dessa vida de adoração, ó Pai. Que as pessoas possam enxergar em cada um dos nossos irmãos o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, que nós sejamos realmente verdadeiros adoradores. Cremos e entendemos que o Senhor perdoa os nossos pecados, que o Senhor nos aceita do jeito que estamos, para que sejamos transformados com o Teu poder e graça, para que nós nos parecemos cada vez mais com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então eu peço, desperta nos nossos corações esse desejo de servir a Ti de todo o coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Que Ele seja cada vez mais seu primeiro amor, seu único e maior amor. Amém. Que você seja um verdadeiro e uma verdadeira adoradora e um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus. A gente se vê em breve. Você que chegou até aqui e não curtiu o vídeo, aproveita aí que eu estou te lembrando, dá aquela curtida, comente, compartilha, se inscreva nos nossos canais, siga-nos nas nossas redes sociais, beleza? A gente vai se ver em breve. Que o Senhor te abençoe muito.